Olá pessoal, Deus abençoe a todos vocês. Bem, nós vamos estudar agora a igreja de Esmirna, né? Vamos estudar essa igreja, a carta à igreja de Esmirna, as sete igrejas do Apocalipse, né? É o tema central dessa carta é como ser um cristão fiel até a morte. Nós vamos ver aqui como o Senhor ele ele fala com essa igreja, ele vai falar conosco. E essas sete igrejas representam a igreja do Senhor Jesus de todas as épocas, desde o seu nascimento até a sua subida. E nós estamos inseridos em uma delas, né? Então vamos estudar. Ainda hoje, essa cidade está ativa. Hoje ela tem o nome de Esmir. A raiz da palavra é Esmina. Então, até hoje, ela é uma cidade ativa. Em grego, essa palavra significa uma especiaria, né? Uma especiaria. Na língua portuguesa se traduz como mirra. Então, a cidade de Esmirna era a cidade mais bela da Ásia na sua época. Ela era considerada a coroa da Ásia. E essa igreja, a igreja que está nessa cidade, é uma igreja sofredora, perseguida, pobre, caluniada, aprisionada. Muitos cristãos estavam enfrentando a própria morte, né, nessa cidade. Então, era uma igreja pobre numa cidade rica, né? Então, a igreja era uma igreja fiel a Jesus em uma cidade fiel a Roma. Então, a Bíblia vai dizer: ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Quer dizer, Jesus é o primeiro e o último dentro de todo o universo da criação. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o único, né? Ele é o último. Ele é aquele que vai fechar tudo, é o que vai concluir tudo, é o que vai completar tudo. Quando ele fala estava morto e reviveu, ele está mostrando a sua humanidade como ser humano. A palavra de Deus diz que ele se fez carne e habitou entre nós. Então, como carne, como ser humano, ele morreu e ele ressuscitou dos mortos. Ele vai dizer para aquela igreja: conheço as tuas obras, né? E a tua tribulação. Então, quer dizer, eu conheço o teu problema, conheço a tua tribulação, conheço o problema que você está enfrentando, né? A ideia aqui de tribulação, o aperto, né? De aperto, sufoco, esmagamento. A igreja estava sendo exprimida pela perseguição. Essa pressão do diabo era para forçar as pessoas a abandonar a sua fé no Senhor Jesus. E a história diz que uma única vez foram lançados do alto de um monte 2.000 pessoas que serviam o Senhor Jesus nessa cidade. Quer dizer, eles estavam morrendo por causa da sua fé. Jesus também vai dizer o seguinte: depois da tua tribulação, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Quer dizer, pobreza era um efeito da tribulação que eles estavam enfrentando, porque eles eram roubados, né, pelos seus perseguidores. Então, a igreja de Esmirna, eles eram acusados de várias coisas. Eram acusados de canibais, porque eles celebravam a ceia, né, com o pão e o vinho, símbolos do corpo de Cristo. Eles eram acusados de destruidores de famílias, porque uma vez que as pessoas se convertiam a Jesus, elas deixavam as crenças vãs. Eles eram acusados de ateísmo, porque eles não se dobraram diante das imagens, né, dos vários deuses que existiam ali na cidade. Eles eram acusados de traidores, porque estavam negando ao confessar César como Deus. Enfim, eles eram pobres, mas eram ricos dos recursos espirituais.
Eles não tinham tesouros na terra, mas tinham tesouros no céu. E a Bíblia vai dizer: e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Olha que coisa forte. Sinagoga de Satanás era um grupo de pessoas que estavam se opondo à igreja. Era um grupo que servia a Satanás, né? Então, se alguém está se opondo às coisas de Deus por causa das suas ideologias, dos seus interesses, quer dizer, essa pessoa está trabalhando junto com Satanás. Então, tinha a sinagoga de Satanás no meio deles. Então, há pessoas que estão na igreja, mas só no lugar físico. Elas não estão servindo a Deus, elas não são verdadeiras, elas são falsas, elas são mentirosas dentro da igreja. Aquele grupo, é um ajuntamento de pessoas que servem ao diabo dentro da igreja. Elas não servem a Deus. Então, Deus era contra. Nada temas das coisas que hás de padecer. Olha só, nada temas das coisas que hás de padecer. Quer dizer, Jesus conhece as nossas aflições, porque ele anda no meio dos sete candeeiros, né, no meio da igreja. Então ele nos conhece. Ele te conhece, ele está olhando para você, ele sabe do que você está passando, ele sabe da tua tribulação, ele sabe das tuas lutas, né? Ele sabe das tuas lágrimas, das calúnias contra você, né? Do veneno das línguas mortíferas que conspiram contra você. Então, ele está falando: olha, eu, eu sei, nada temas das coisas que você, que você está sofrendo, padecendo. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. A prisão naquela cidade era a antessala do túmulo. Nem todos os cristãos no mundo vão passar por isso, é claro, né? Um grupo de pessoas selecionadas vão passar por isso, por esta situação, pelo mundo afora. Mas ele está dizendo: tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, Esmirna tinha um estádio onde eles celebravam os jogos naquela época. Então, os competidores disputavam uma coroa de louros, né? Porém, para os crentes de Esmirna, o Senhor Jesus está prometendo uma coroa diferente, a coroa da vida. Né? O Senhor Jesus, que foi obediente até a morte, morte de cruz, ele foi da cruz à coroa. Né? Então, a pergunta é: até onde vai o nosso compromisso com Deus? Até onde tem que ir o nosso compromisso com Deus? Né? Eu digo para você, tem que ser até a morte. O nosso compromisso tem que ser até o fim. E ele fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, não venda o seu Senhor por dinheiro nenhum, como Judas fez. Não troque o seu Senhor por um prato de lentilhas, como fez Esaú. Não venda a sua consciência por uma barra de ouro, como fez Acã. Seja fiel, ainda que isso lhe custe alguma coisa: o namoro, o emprego, o sucesso, o casamento, sua vida. Se você for fiel, a coroa da vida será dada a você. E você não sofrerá o dano da segunda morte. A primeira morte é essa morte física. A segunda morte é quando a alma descola do corpo e vai para o inferno, para o lago que arde com fogo e enxofre. O vencedor não passará por isso. Tá certo?
Então, tem ouvidos para ouvir. Essa é a carta em Exermina. Vamos para a próxima carta. Deus abençoe a todos vocês.